So this is Paolo Lucente from NTT Communications, AS 2914. I work for NTT and I'm also the... Eu sou Paulo Lucente, da NTT Comunicações, também sou autor dessa ferramenta, o PMA-CCT. E hoje, então, vou falar com vocês um pouquinho sobre a nossa experiência na NTT em criar um pipeline para Network Analytics, analíticos de rede. A minha apresentação será em inglês. Serei um pouco bruto, diz ele, porque eu tenho muito slide, pouco tempo. Os slides são técnicos, infelizmente não são muito cheios de desenhos. Então, se você está nessa coisa de medida de tráfego, BGP, RIPS 13 como Big Data, você vai gostar dessa apresentação. Se não, vai ficar pesado, né? É melhor você relaxar, ignorar, esperar a próxima apresentação. Bom, tendo dito isso, eu sou Paulo Lucente. Essa foto é da minha carteira de motorista de alguns anos atrás. Agora eu estou um pouquinho mais grisalho. E eu trabalho nessa área de analíticos e coleto dados da rede há muitos anos. Trabalhei já em diferentes ambientes, provedores e também do ponto de vista de fornecedor. Eu já trabalhei antes para Cisco também, antes de trabalhar para a NTT. Tá? Suficiente. Eu gostaria de dividir essa apresentação em duas partes. E depois nós vamos passar para a parte principal da apresentação. Começamos com a introdução do NTT, porque ninguém... NTT é a maior rede. Nós somos uma das maiores empresas no globo, 1/4 milhão de pessoas, e a comunicação NTT, que é responsável por trânsito global. É uma pequena unidade de negócios com em torno de 18 mil pessoas trabalhando mundialmente para esse servidor. Realmente é o maior provedor de serviço de trânsito em todo o mundo. Esse é o mapa da nossa rede, com muita presença na América do Norte, na Europa, no Brasil. E há novos centros de dados e novas áreas, estamos expandindo a nossa rede. Falando então sobre o PMA-CCT, que é esse software coletor, na caixinha laranja, é aquele polvo com a cara amarrada, simplesmente porque ninguém sabe como explicar o PMA-CCT. Está no meio de tudo. Há uma série de captura de dados, como todos esses IS-Flow, WIPCAP, Streaming Telemetry. E com PMA-CCT, você pode compilar esses dados e correlacioná-los a outros dados como BGP, IGP, informação GOP ou qualquer outro tipo de informação que você goste. E, essencialmente, podemos armazenar isso a partir de um grande número de backends, como banco de dados, flat files, memory tables. E saberão o que cada um deles quer dizer aqui. Por que eles são tão importantes? Alguns casos para o PMA-CCT. Se você estiver coletando IPO@Flix, você pode coletar
E daí vamos ter um tráfego legal, podemos pegar o S-Flow, podemos levar para o PMS-CCT e podemos replicar para terceiros ou também para outros coletores ou coisas do tipo. Podemos ter BMP, que quer dizer BGP Monitoring Protocol, protocolo de monitoramento do BGP. É um protocolo muito interessante que foi desenvolvido. O BMP ainda está em andamento, mas há desenvolvimentos muito interessantes aí. É possível coletar os dados de BMP e depois passar por esse broker de mensagens. Você pode passar o tráfego pelo LEPEC e exportar para o IPFix. Isso pode funcionar como um coletor, um replicador. Um pouquinho mais complexo aqui. Você pode passar isso pelo um dos daemons, NFA CCTD, você pode correlacionar com BGP ou TI, que é replicado a terceiros, aplicações de terceiros, como Arbor ou outros, tá? Seja lá qual seja o fluxo de aplicação, que são fluxos de repetição. E daí combinamos o NetFlow do IPFix, em que você agrega as coisas de maneira diferente, tá? Por exemplo, você pode enviar uma visão totalmente não agregada do NetFlow mais BGP, como, por exemplo, o tráfego para uma parte AS. Ou quanto de tráfego eu estou enviando através de um provedor de trânsito, através do Google. Será que faz sentido fazer um peering direto com o Google? A resposta é sim. Mas talvez para outros casos seja melhor fazer uma melhor avaliação. Então, é o NetFlow mais o BGP correlato. Você pode agregar através de arquivos flat ou formatos específicos, como banco de dados SQL, ou ainda vamos mandar dados BGP. Como JSON, você decodifica o binário BGP em JSON, e daí você encaminha através de um broker de mensagem que você passa todo o seu BGP para o banco de dados, daí você dá um play ou faz o equilíbrio desse BGP. Alguns slides atrás eu mencionei o broker de mensagem e em alguns slides vocês verão a importância de cada um deles. A importância dessa camada de distribuição é que eles são os possibilitadores de um banco de dados com nomes bastante conhecidos que vocês já sabem, já conhecem. A Cassandra e o USB, enfim. Vocês também têm uma conexão muito boa com a interface do usuário, como o Kibana, que permite facilmente, depois que você ingere o seu fluxo no banco de dados, você pode permitir a exploração do tráfego do dado que foi armazenado nesses bancos de dados. Ele é diferente daquela relação tradicional de banco de dados. Você classifica o que você faz com isso. Eu vou passar rapidamente por esse slide. É um conjunto de ferramentas muito flexível que fica no core do provedor de internet, dos serviços de internet e também no tráfego. Ele vem com muita flexibilidade e uma das minhas tarefas é que com a flexibilidade vem a complexidade e nós tentamos manter a flexibilidade enquanto você mantém a complexidade da ferramenta. Dos pontos importantes é um projeto antigo que já foi começado há mais de 10 anos. Na verdade, são quase 15 anos que eu comecei esse projeto. Ele tem um nome muito feio, não dá para
pronunciar, é um nome horrível. E eu nunca poderia fazer uma propaganda de mim mesmo. Ele é livre, é aberto, é independente, e você pode conectar-se com a comunidade. Ele está sob desenvolvimento ativo. Então, vocês podem ver que o último commit foi ontem, do meu quarto de hotel, em São Paulo. Inovações estão sendo introduzidas também. Eu tento conectar com as necessidades dessa comunidade. Eu tento atender e antecipar as necessidades da comunidade. E ele vem com uma arquitetura plugável. É muito fácil você acrescentar elementos de streaming no protocolo de suporte para a conexão de dados e, ao mesmo tempo, suporta também o Kafka, o Rubicon, de uma forma muito fácil também. Você pega o API e você tem a estrutura básica do PMCCP, leva para o API de um produto como o Kafka, por exemplo, e você simplesmente conecta os dois. A única coisa é que ele está escrito em C, hoje em dia não é uma coisa muito legal. E, infelizmente, você tem um pouquinho de tendenciosidade nisso. E você pode fazer duas coisas. Você pode correlacionar fontes de dados, como, por exemplo, o BGP com Netro, 2 elementos com NetFlow, coisas assim. E, ao mesmo tempo, você também pode reportar cada uma das fontes de dados de forma diferente. Você pode ter um snapshot do dado de 5 minutos, por exemplo, ou pode fazer um stream de todos esses dados. Cada uma dessas coisas, cada uma dessas opções para cada uma das fontes de dados, eles vão para usos diferentes. Então, a recomendação não é ir numa direção ou em outra, não. Dependendo da necessidade, você pode fazer tudo. Você pode correlacionar, pode fazer o stream, pode fazer um snapshot, pode usar separado e pode fazer qualquer combinação dessas coisas ao mesmo tempo. E é isso que eu estava dizendo, ou seja, você ao mesmo tempo, você coleta o tráfego de BCP e você pode ter visões diferentes e correlacionar em visões diferentes. Por exemplo, totalmente agregada para uma perícia ou para um controle, ou fazer separado, por exemplo, para sua inteligência ou para uma aplicação de plano de capacidade. E também suporta técnicas como agregação e reamostragem. Agora vamos chegar um pouquinho mais ao objetivo da apresentação. Um pouquinho mais sobre tendo. Nós vimos o que é ter a caixinha de ferramentas e agora como é esse pipeline. Algumas experiências que eu passei por esse meu primeiro ano no NCP. Primeiro, a motivação para esse pipe work, para a analítica da rede. Existem alguns casos de uso que são cobertos aqui. Vocês podem ver todos eles aqui. São de um escopo bastante amplo, como inteligência de negócios, como NTT, por exemplo. Você é um broker, você está no meio e você quer ver quanto você de margem faz de seus clientes e pares, enfim, também parcerias de tráfego da internet, quando um tráfego cai ou aumenta, coisas desse tipo. Ele é um habilitador para o plano de capacidade ou para engenharia de tráfego. E você também quer fazer alguma coisa de perícia, por exemplo, se alguma coisa acontece e você precisa verificar o que aconteceu com o tráfego, o que aconteceu com o BGP, você tem a capacidade de verificar e passar novamente o que aconteceu.
O que seria um pipeline típico? Você tem a entrada de dados, já falamos isso, BGP ou NetFlow. Você tem dados de infraestrutura, dados de interface, por exemplo, com os seus parceiros BGP na sua rede. E tem a camada de conexão, como o BGP ou NetFlow. Ou você quer construir o seu próprio polar. E o NTT também, e o seu SNP Polar, como foi feito alguns anos atrás. E aí você quer transportar todas essas coisas binárias, como o BGP ou o NetFlow, em algo que você tem um formato especial, como JSON ou Avro, enfim. Porque o que você quer atingir quando você constrói uma plataforma é que a sua camada pode estar com um super desempenho, mas você quer transportar alguma informação de um formato portável e assim o resto do pipeline pode ser usado para outras linguagens. Por exemplo, no momento em que você enriquece os seus dados, você pega um BGP, um NetFlow e você quer enriquecer com um SNP ou qualquer outro tipo de informação, isso pode ser feito na sua linguagem preferida, Go, Python, enfim, qualquer outra coisa. Então, a codificação de linguagem num formato portável. E depois que você transportou isso para um formato transportável, você quer colocá-lo numa camada de distribuição. Eu mencionei o Kafka porque ela é quase que um padrão na distribuição de informações pelas aplicações. E você pode querer enriquecer, como eu disse, por exemplo, aquilo que não está no BGP, no NetFlow, e você quer enriquecer e colocar nos seus registros. Você quer com todas essas informações correlacionadas para que você possa explorar posteriormente. E aí você tem também a ingestão. São os bancos de dados tradicionais relacionais com os TS e também, é claro, a visualização. Depois que você tem o banco de dados, você quer explorar esse tipo de coisa. Agora, vamos passar passo a passo no pipeline. Então, vamos começar com a coleta e terminar com a interface de usuário. E algumas licenças que vão levar a essas tarefas ou interessantes. Estou começando com o BGP, que é um dos elementos que você quer coletar. Eu diria que você precisa do BGP, principalmente quando você está fazendo a engenharia de tráfego ou construindo uma solução de inteligência de negócios, seja por razões técnicas ou de topologia. Então, a informação que você precisa para a sua tarefa não está ainda nesse fluxo, como, por exemplo, o seu dispositivo exporta um NetFlow, ele não tem uma exportação para o BGP Nextstop. Se você quiser isso para entender o tráfego da sua rede, você precisa do BGP. Ou para razões de topologia, por exemplo, você está mandando tráfego de terceiros, transferindo o tráfego de terceiros, ou você está com tráfego de saída. Então, você tem aqui todo o BGP, todos os atributos que você precisa adicionar e correlacionar com a sua rede. E como você vai coletar o BGP? Bom, se você está usando o PMSB, o PMSSP, com todos os seus roteadores de borda, não são os PIs, ou aqueles que fazem a interface com os seus pares em termos de trânsito,
E por que isso? Porque você vai ter um BGP em cada canto da sua rede, você pode otimizar. Você não precisa nenhuma computação que seja feita depois que você coletar os dados. Você também deve configurar essas sessões como IBGP internos, né, e BGP internos, para que o seu coletor reflita os clientes para que você obtenha todas as rotas. E depois a telemetria do coletor. A telemetria pode ser tão complicada quanto você queira. Então, você deve exportar um ingresso do mesmo provedor do dispositivo e você deve construir e estabelecer um perímetro para sua rede e esse perímetro você quer o BGP e a telemetria. E como eu disse também, desses fornecedores, você tem centros de dados, peers, trânsitos, clientes, aquilo tudo que não esteja no backbone. Por que isso? Porque o tráfego é roteado de B2B e você precisa da informação sobre para onde ele está indo. Mas os BGPs têm um tráfego assimétrico e você não deve fazer um lookup reverso. Então, onde você tem um registro do fluxo de rede, você pode injetar o tráfego no seu backbone, porque aquela interface para a qual o AS está conectado, ou se é um ponto de troca, você vai ter todas as informações e você pode determinar quem está injetando o tráfego em você. E você pode configurar a rota. O modelo de exportação deve ser o ingresso nas bordas e você tem outros casos de segurança, mais segurança e talvez também, se você estiver numa empresa maior, os roteadores só podem exportar o NetFlow de uma a dos destinos. Então, o que acontece? Você decompõe em duas camadas de exportação. Os roteadores exportam de um ou dois endereços de IP e depois os replicadores replicam o tráfego com base em algumas regras para os coletores reais. Então, você tem todo o conjunto coletado. Bom, como essa correlação de BGP e telemetria vai funcionar? É simples. Aqui nós temos 4 etapas. E esse vai ser o único gráfico que vocês terão. E depois vamos ter slides só com textos mesmo. Então, aqui nós temos um fluxo em 4 etapas. No primeiro, você tem, digamos que esse sistema autônomo RIA, no primeiro passo, o seu tráfego, de onde ele vem. Nós estamos daqui recebendo as tabelas de BGP de todos os roteadores. Depois você tem o tráfego passando numa segunda etapa para o observador do domínio, que seria aqui. E o tráfego passando pelas interfaces gera esse NetFlow, que é exportado para o PM e CCP. E o que ele faz? Ele analisa, ele olha aquele roteador e qual é a tabela BGP correspondente. E aí você pode ter a correlação ou não. É claro que não é tão simples assim. Você pode... esse é o mais simples e você pode complicar o quanto você quiser, fazendo a combinação de roteadores e roteadores de borda, etc. E, como eu falei, a codificação do dado é muito importante. E depois da coleta é a primeira coisa que deve acontecer.
você tem, por exemplo, um schemaless, ou sem esquema com esquema, e no caso do JSON, também é interessante o fato de que é muito fácil fazer o diagnóstico, porque é basicamente teste e você pode lê-lo. E no final, nós temos que considerar que muitos dessa tecnologia hipster, eles injetam dados no formato JSON. Você pode otimizar o seu pipeline usando um formato binário e no final você tem que transcodificar de volta para o JSON, porque o banco de dados, o Drooly, tudo é isso que eles esperam. E essa transcodificação de um formato para o outro é uma das operações mais onerosas que você terá. Então, você tem que transcodificar o mínimo possível. Então, eu recomendo que você use roteadores JSON, a menos que você esteja ingerindo algo que suporte outros formatos. Aí faz sentido. A distribuição, como eu disse, o Kafka é o padrão de fato e é muito interessante porque muitas aplicações eles têm o suporte nativo para o Kafka. Você produz os dados para o Kafka e consome dados do Kafka. Eles têm um módulo na maioria dos bancos de dados onde você pode pegar isso. E é interessante porque você pode modelar a arquitetura do consumidor e suponha você esteja construindo um produto in-house que está no seu pipeline que vai da coleta dos diferentes fontes de dados para uma interface de usuário. Você sempre tem na empresa alguém que quer ter os dados brutos. Isso aqui do AI é muito interessante, tudo bem, mas eu trabalho com os Web Snyders e eles dizem, isso aí é muito legal, essa interface, não, mas eu quero dado bruto, eu quero olhar o meu BGP e o que está acontecendo. Então, por causa disso, a camada de distribuição é muito importante. Você quebra o seu pipeline e faz ela modular, justamente por isso. E depois, o armazenamento persistente de dados. Se você tentar exportar dados do Acton, você vai ter toneladas de dados e você facilmente chega a gigabytes, se não terabytes, num único dia. A agregação e a temporal é muito importante. E a minha recomendação é otimizar o roteamento mais do que o espaço em disco. Então, por exemplo, faz um contador de 5 minutos, 15 minutos e contadores diários e assim você nunca precisará subagregar as coisas e construir diferentes conjuntos de dados. E como eu disse, você tem duas escolas, uma o SQL e o relacional. Para o Flow e o BGP, você pode reduzir o tempo, por exemplo, se você quer só exportar ou quer fazer agrupamentos, enfim. A minha opinião, nesse sentido, é ir para não SQL ou o que eles chamam de Big Data, porque eles se encaixam muito bem com o conceito de tempo do Flow e do BGP. Porque hoje todos implementam subconjuntos da linguagem SQL, então você não precisa aprender as linguagens específicas desses bancos de dados, que foi um obstáculo no passado. Eles são super escaláveis nesse espaço, comparado com o banco de dados relacionais, e eles têm o DDIs. Então, você insere alguma coisa no SQL e aí você tem Grafana, Kibana, você pode explorar esses dados. E, no final, lembre-se sempre, esses bancos de dados não são nada muito complexo. É pegar um banco de dados relacional e dividir
todas as suas funcionalidades, manter a parte relacionada ao tempo e torná-lo eficiente. É por isso que eu recomendo ir nessa direção. Aqui temos um exemplo de enriquecimento de dados. E o que eu mostro aqui, você tem muitos campos relacionados ao BGP, contadores, referência de tempo, porque é uma série de tempo, e depois você pode acrescentar tarefas. Por exemplo, eu disse antes, você nunca faz BGP reverso, você sempre faz uma correlação como o roteador de entrada e interface, e então vamos conectar a essa interface de entrada. E isso vira um enriquecimento. E quem está injetando tráfego em você através de alguns scripts. E quem está conectado aqui, interface. Você pode ter coisas como My Customer, me conecte com essa interface. É um par, é o seu cliente, enfim, coisas que talvez estejam em outro banco de dados, numa descrição. É algo que você pode fazer o parse dos dados e você pode enriquecer. Você tem um registro flow que é simples e que está vindo deste roteador para essa interface, para esse outro roteador, nessa outra interface, cliente a peer, peer to transfer, enfim, são exemplos típicos de enriquecimento que podem ser feitos no seu NetFlow e no seu BGP. E depois o pós-processamento e relatórios. Vocês vão ver que você tem queries SQL. E por que SQL? Porque os bancos de dados de séries de tempo é onde você vai explorar os dados usando SQL. E esse é o tipo de query que você quer inserir os dados no banco de dados. É o tipo de queries que você pode fazer. Por exemplo, o tráfego para um BGP peer em cada localização, ou você pode ver agregar o S-Path a um segundo hop, o que faz sentido para um peer. Você ainda não está fazendo peering, mas você está vendo o excesso de tráfego para aquele número AS e você quer fazer um peer e você quer se focar, por exemplo, nos dados de horário de pico, enfim, coisas do gênero. Você pode ter diferentes decomposições do tráfego ou você quer construir uma matriz de tráfego que vai ser incluído na sua engenharia de tráfego ou em um plano de capacidade. Um exemplo de interface de usuário. Tem alguma coisa vermelha aqui piscando, dizendo que eu estou já com meu tempo encerrado, eu estou um pouco aflito já, mas enfim, eu gostaria de dar um exemplo do que você pode obter injetando dados na sua interface. Aqui é o IPv4 versus IPv6, esse tráfego, um versus o outro. Mas o que eu quero mostrar é que com essas interfaces inovadoras que você tem conectado aos seus bancos de dados, é tão simples quanto isso. Você tem todas as suas dimensões aqui no canto, e você pode arrastar e soltar e dizer, por exemplo, eu quero me focar num filtro, eu quero me focar no último dia, nos últimos minutos e o tipo de tráfego, por exemplo, V4 versus V6. Então, coisas que 10 a 15 anos atrás você não poderia fazer. Hoje, você tem bancos de dados, de séries de dados que permitem, com séries de temporais, na verdade. E isso permite a construção de pipelines, ou pipelines in-house para explorar os fluxos de tráfego. E mesmo falando com a velocidade da luz em inglês, eu espero que vocês tenham gostado dessa meia horinha e
Se você estiver interessado no PMACCT, isto aqui é o que faz o ego do desenvolvedor ir até a Lua, né? Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, por favor, ou agora ou mais tarde, eu estarei aqui durante esses dias todos. Muito obrigado. Paulo, Andrei Rubachevsky. Foi fantástico, Paulo. Muito obrigado. Uma pergunta. Vocês estão usando essas ferramentas e tem casos de uso. Você tem isso incluído setups, configurações, porque caso contrário, é uma ferramenta bastante pesada para você fazer o piping correto. Sim, sim. Uma pergunta muito boa, na verdade. Não temos nada público ainda, mas a nossa ideia é que no próximo ano faremos mais apresentações sobre isso tudo e vamos tentar publicar e liberar o que for possível. A nossa ideia é ser muito aberto com o que vamos construir. Isso aqui ainda é um início de conversa e no próximo ano vamos falar cada vez mais com casos completos de uso e também vamos publicar alguns softwares para a comunidade. É muito fácil de você adoptar para usos específicos, sem dúvida. Muito obrigado. And then I flee. Bye. Thank you, Paulo. Very good presentation.